Fala galera, tudo bem com vocês? Passando por mais um vídeo, compartilhar com vocês mais uma rápida reflexão sobre a palavra de Deus, que hoje se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 5, no verso 21 em diante. Hoje eu coloquei um tema como para a gente refletir com o tema Não Temas, Crê Somente, que hoje nós vamos comentar sobre a ressurreição da filha de Jairo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele tinha acabado de curar, de libertar o endemoniado gadareno, e Jesus então entra no barco, ele atravessa ao outro lado do mar, do lago, e quando Jesus chega ali, a palavra de Deus vai dizer que Jairo era um homem, um dos principais da sinagoga, homem de respeito, com um cargo reconhecido na sociedade. E quando Jesus ali chega, Jairo ouve falar de Jesus, e ele decide ir até Jesus, porque a sua filha estava doente. A palavra de Deus não fala quanto tempo ela estava doente, mas ela estava à beira da morte. E Jairo não tinha mais solução, talvez ele procurou médico, talvez ele procurou alguma forma de curar sua filha e não encontrou. Então ele resolve ir até Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que então Jairo vai até Jesus, e havia uma grande multidão, as pessoas, porque onde Jesus estava, havia muitas pessoas que o seguiam, e Jairo, ele chega diante de Jesus, e a palavra vai dizer que ele se prostra diante de Jesus. E quando Jairo se prostra diante de Jesus, Jairo então começa a pedir para que Jesus fosse até a casa dele e curasse a sua filha, que estava doente. Então, pessoal, primeira lição que a gente aprende com essa palavra, sabe? Todos nós temos problemas. Jairo, neste momento, o grande problema que ele tinha era a enfermidade da sua filha. E Jairo não tinha mais solução, ele precisava de Jesus. E também nós, quantas vezes precisamos de Jesus, e Jairo nos ensina como ir até Jesus. Jairo, quando ele chega diante de Jesus, Jairo se prostra, sabe? A gente tem que aprender como Jairo a se prostrar diante de Jesus, porque se prostrar diante de Jesus não é simplesmente dobrar os seus joelhos, não, sabe? É você se curvar, é você reconhecer que Ele é Deus. Jairo, quando ele se prostra diante de Jesus, Jairo está reconhecendo que Jesus era Deus, que Jesus tinha o poder para curar a sua filha. Sabe, nós devemos chegar diante de Jesus crendo que Ele é poderoso, que Ele pode sim curar a nossa enfermidade, a enfermidade da nossa família, a enfermidade da nossa nação, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Então Jairo se prostra, e quando Jairo se prostra diante de Jesus, Jairo então começa a pedir a ajuda de Jesus, a suplicar a ajuda de Jesus. A gente tem que aprender também com Jairo a falar com ele. Sabe, às vezes a gente pede ajuda das pessoas, de um amigo, de um irmão, dos pais, de pessoas próximas, de pessoas no trabalho. E às vezes a gente não pede ajuda de Jesus. A gente não fala com ele. Sabe, Deus sabe sim o que a gente precisa, o que a gente necessita. Mas Deus quer nos ouvir falar com Ele. Ele quer nos ouvir pedir. Ele quer que a gente se abra com Ele. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, de confiança, sabe, de conversa com Jesus. E Jairo nos ensina a expressar, a colocar tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você necessita, a você falar para Jesus. Então, Jesus ouve aquilo, e Jesus então vai com Jairo, e eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo. Mas a palavra de Deus vai dizer, enquanto eles estavam caminhando, algo acontece, que aquela multidão vinha seguindo eles, e no meio daquela multidão, eles estavam caminhando, e veio uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E essa mulher então ela vai até Jesus e toca na orla das suas vestes. E a palavra de Deus diz que quando ela toca em Jesus, ela é curada.
Aquela mulher, a palavra de Deus vai dizer que ela há 12 anos estava sofrendo. Aquela mulher tinha posses. Ela procurou a cura dela, ela gastou tudo que ela tinha tentando achar a cura, tentando se curar com médicos, doutores, tudo que ela podia fazer ela fez. Mas ela não conseguiu. Então ela ouve falar de Jesus. A fama de Jesus percorria todas as cidades. O que Jesus fazia, que Jesus curava, que Jesus estava libertando, que Jesus havia multiplicado pães, sabe? Então ela ouviu falar de Jesus e quem sabe ela pensou, olha, talvez seja a minha última chance. Eu vou até ele, vou tocar nele, sabe? E ela foi crendo, ela acreditava, se ela tocasse em Jesus, se ela só tocasse em Jesus, ela ia ser curada. E a palavra de Deus vai dizer que quando ela toca em Jesus, ela rela em Jesus, no meio daquela multidão que apertava Jesus, quando ela toca em Jesus, ela recebe a cura. E Jesus para, e Jesus sente que dele saiu virtude, e Jesus olha para trás e pergunta, olha, quem me tocou? E até os seus discípulos falam, olha mestre, mas tem tanta gente aqui que te tocou, a multidão nos aperta, sabe? Mas alguém havia tocado em Jesus diferente. Alguém havia tocado em Jesus com fé. Essa mulher recebe o milagre dela, porque ela tocou em Jesus com fé, crendo. E eu e você precisamos aprender com ela a ir até Jesus com fé, sabe? Crendo que Jesus é poderoso. Nós não podemos ter dúvidas. Nós temos que ter fé, crer que Ele é um Deus do impossível. É um Deus que pode todas as coisas. Sabe, a gente, assim como essa mulher, temos que aprender a confiar. Sabe, e como hoje nós vamos tocar em Jesus? Fala, Jesus, eu não estou te vendo. Mas a gente toca em Jesus através das nossas orações. Sabe, quando a gente dobra nossos joelhos e a gente ora, e a gente pede a ajuda de Jesus, sabe, a gente tem que crer que quando a gente está orando, nós vamos tocar em Jesus, que Jesus está nos ouvindo, que Jesus vai nos ajudar, assim como ajudou essa mulher. Então Jesus olha para ela, e ela havia recebido a sua cura. E sabe o que é interessante? Que havia uma multidão em volta de Jesus. E muitas pessoas encostavam em Jesus e não receberam nada. Sabe por quê? Porque às vezes estavam ali só por estar, curiosos, querendo ver o que ia acontecer, acompanhando alguns religiosos, procurando ocasião para matar Jesus. Mas essa mulher não. Ela foi crendo que receberia um milagre e recebeu, sabe, com fé. Então, é o que muda a situação, é a nossa fé, sabe, nós cremos, nós confiarmos que Jesus pode fazer. Não quer dizer que Jesus vai fazer tudo que a gente quer, não. Mas a gente tem que acreditar que Ele pode. E se for a vontade dEle, Ele pode sim fazer um milagre na nossa vida. Então essa mulher recebe o milagre. E a palavra de Deus vai dizer que enquanto isso tudo está acontecendo, sabe, vem uns amigos de Jairo, porque eles estavam indo na casa de Jairo, e essa mulher para a multidão. Enquanto isso acontece, chegam alguns amigos de Jairo, que estavam na casa dele, chegam diante deles e falam assim, olha, Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha está morta. Sabe, como se estivesse dizendo, olha, Jairo, agora não tem mais jeito, não incomoda mais Jesus, não. Acabou. A sua filha morreu. Não adianta mais atrapalhar Jesus. Vamos embora. E Jesus, ouvindo o que seus amigos falaram, Jesus olha para Jairo e fala para Jairo, Jairo, não temas. Jairo, crê somente. Olha só que situação que Jairo está agora. Vamos se colocar na história. De um lado, os amigos de Jairo, que vêm com uma palavra negativa, falando que não tem mais jeito, que a filha estava morta. E do outro lado está Jesus, falando para ele, olha, não temas. Crê somente, acredite. Jairo agora ele tinha duas questões para ele ouvir e pensar quem ele ia ouvir, quem ele ia acreditar, em qual lado ele ia caminhar.
Do lado dos seus amigos, que falou que não tem mais jeito, ou do lado de Jesus? E às vezes a nossa vida não é diferente. Nós estamos indo com Jesus, acreditando no milagre. Sabe, e às vezes nessa caminhada em direção ao nosso milagre, vem pessoas com palavras negativas, vem pessoas falando coisas para nos desanimar, para nos fazer desistir do nosso milagre, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, do nosso destino que Deus tem para nós. Então isso vai acontecer muito nos nossos dias, na nossa vida. Pessoas com palavras negativas. Só que nós temos um Deus que vai olhar para nós e falar assim, ó, não temas, crê somente. Porque Jesus estava indo com ele. Sabe, e Jairo, graças a Deus pela vida de Jairo, que ele ouve Jesus. E então ele continua caminhando com Jesus em direção à sua casa. E nós temos que aprender a ouvir Jesus, a ouvir a palavra de Deus, a confiar em Jesus. Não ouvir o que as pessoas falam. É claro que tem pessoas que vão ter palavras boas para nos motivar, nos ajudar. Sabe? Mas quando vir palavras negativas, e sobre toda e qualquer palavra, sempre priorize a primeira palavra. Tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. O que Deus quer, o que Deus mandou, é o que eu vou obedecer. Não a palavra de homens, mas sim em primeiro a palavra de Deus, que é soberano. Então eles continuam a caminhada. E quando eles chegam na casa de Jairo, a palavra de Deus vai dizer que a sua filha estava morta. E ali havia grande pranto na casa. Então Jesus entra, e aquelas pessoas chorando, porque ela estava morta. E quando Jesus entra, ali ele chama os seus discípulos de Jairo. E Jesus fala para aquela menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E a palavra de Deus vai dizer que aquela menina se senta. E quando ela se senta, ela pede para se alimentar. Sabe? Jesus ressuscita aquela menina que estava morta. E para Deus não existe impossível. Quando nós confiamos, quando a gente acredita, quando Jesus está conosco, não há vida, não há morte, não há nada, não há inimigo, não há ninguém que possa impedi-lo de fazer um milagre. Sabe? Jesus está sobre tudo. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Sabe? E você imagina a alegria de Jairo. Sabe? Por ter confiado em Jesus. Por ter pedido a ajuda de Jesus. Então, se você está sofrendo, se você precisa de algo, peça a ajuda de Jesus. Fale com Jesus. Porque tem muitas coisas na nossa vida que é só Jesus que pode ajudar. Só Jesus pode fazer. Sabe, a gente quer um milagre. Tem coisas que as pessoas, infelizmente, não vão poder nos ajudar. Mas Deus pode. Se for a vontade dele, não há quem possa impedir o milagre de acontecer. E aquela menina, então, Jesus ressuscita ela. E faz um grande milagre. E as pessoas criam em Deus. E Jesus fazia grandes coisas. Porque ele é poderoso. E ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que você medite nela, leia ela, reflita sobre ela, sabe, como, em quem nós temos ouvido, em quem nós temos crido, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você compartilhasse, que você curta, comente, se essa palavra falou no seu coração. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.